Arquibancada CBN, com Felipe Souza. Rapaz, eu tô achando que o Palmeiras vai ganhar tudo. Não sei, Tudo? me deu um tino agora que o Palmeiras vai ganhar Libertadores, vai ganhar Brasileiro. Cara, eu acho que o brasileiro ontem ficou encaminhado. Ontem o Palmeiras colocou uma das mãos na taça já. Você acha? Eu acho. A Faltam Libertadores 6 é outros rodadas, 500, 7 cara. rodadas? Mas é aquilo, né? O Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem e 2 vitórias. Hoje, o primeiro critério de desempate, mesmo que o Flamengo empate em pontos, é o critério de vitórias. Então, se o Flamengo terminar o Brasileirão com 82 pontos, por exemplo, e o Palmeiras também, O Palmeiras é campeão. o Palmeiras é campeão. Será, gente? Enfim. Mas o Palmeiras tá jogando muito, né? Muita bola. Ontem, até senti que talvez o Santos pudesse dar um gás, pudesse surpreender. Mas quando o Palmeiras coloca a bola no chão e decide trabalhar, e finalmente decide, ontem ficou muito claro isso, né? A bola caiu 2 vezes no pé do Vitor Roque e ele, por 2 vezes, finalizou, fez o gol e saiu comemorando porque todo jogo agora, né, de Campeonato Brasileiro é uma final tanto para Flamengo quanto para Palmeiras. Houve alguma explicação oficial do Santos por que o Neymar não jogou? Porque ele jogou parte do jogo passado e ontem ele nem entrou em campo. Não teve, inclusive, ele já está relacionado para o jogo contra o Flamengo no final de semana. Eu não sei se foi uma opção técnica da própria comissão técnica, justamente porque o gramado do Allianz Parque é sintético, então para talvez poupar um pouco o Neymar, que está voltando aos campos gradativamente, poupar ali no jogo no Allianz, até porque o jogo já era muito difícil contra o Palmeiras, talvez ele nem jogasse, mesmo que ele fosse relacionado. Então, pro jogo no Maracanã contra o Flamengo no final de semana, ele tá relacionado pelo menos. Ele que foi o autor do gol, né, na vitória do Santos em cima do Flamengo, na Vila Belmiro no primeiro turno. O Flamengo deu um mole danado pro Neymar, deixou o Neymar jogar. Vamos ver então, domingo tem Flamengo e Santos, hein? É isso aí. No Maracanã. Às 6h30. Outro destaque ontem foi a vitória do Fluminense, né? Vitória importante do Fluminense. O Fluminense que recebeu o Mirassol depois de um mês daquela derrota lá em São Paulo, e dessa vez venceu. O Fluminense jogou muito bem ontem, tá? Destaque pro Lúcio Acosta, o meio-campista, né? A cabeça pensante do Fluminense nessa temporada. Jogou muito ontem e o Flusão conseguiu uma vitória importante para também essa reta final, para todo o time que tá brigando ali entre os 7 primeiros, 8 primeiros e na zona de rebaixamento são finais, né? Porque cada vitória vale muito. Pro Fluminense, essa briga é direta para uma vaga na Libertadores. Perfeito. Vamos conferir o bolão que dissemos na última segunda-feira? Pode ser, Marquito? Vinícius, você não estava aqui, você fica atento, que de hoje você vai participar do bolão. Perfeito. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro. Rogério Almeida, Flamengo 2, São Paulo 0. Marlo Silva, 1-0 pro Fla. Dinho, 1-0 pro Fla. Wenderson Grajaú, empate 2-2. Tá joia. Ninguém falou pro São Paulo aqui. Mas Posso dar um exemplo só de Vai. São Paulo? Osíris Araújo, 2-1 pro São Paulo. Tá joia. Pra você, Marquito? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Johnny Clepson Silva. 1-0 pro São Paulo. Felipe? 1-0 Flamengo. Eu, 4-0 Flamengo. Com certeza. Você, Adalberto? 3-1 Flamengo. Acertou? Foi o nosso O Anderson Grajaú. 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 O Enderson Grajaú, parabéns. A gente entregou o prêmio antes, o Enderson. Agora eu tô entendendo. Vamos ficar devendo o prêmio. Aí é marmelada, quando o cara acerta. Agora eu tô entendendo tudo. Ah. Ele tava esperando, espero que ele esteja ouvindo o programa agora. Quando eu cheguei pra trabalhar, loguei aqui no WhatsApp da CBN, já tinha mensagem do Wenderson Grajaú, com os olhinhos assim, ó. Então ele tava Atentos. esperando, atento. Já é a terceira vez que ele ganha, Mário. Parabéns. Nossa, pé que é isso. Sabe Isso. muito de futebol. Pô, hein? você deu o ingresso do teatro antes, desculpa. Ó, o Neymar já falou que não vai jogar em grama sintética. Tá aí, ó. O Beto Bernardino tá falando pra gente. Não joga, tá igual eu, Neymar. Eu também gosto de grama natural. Ele já falou muitas vezes que odeia e que deveria, assim, banir grama de sintética do futebol Tem brasileiro. muita diferença pra vocês que Muita jogam diferença. muito? A garra... Eu nunca joguei, assim, profissionalmente falando, pra saber realmente a diferença. Mas cientistas, jogadores falam realmente que o impacto é diferente, a bola rola diferente. Tudo isso influencia muito no jogo, né? E, se não me engano, foi o Luxemburgo que falou isso, né? Porque se grama sintética fosse boa, a vaca comia. Então, é isso. A vaca só faz coisa boa agora? Agora Agora a vaca é no caso, referência de coisa boa. Rola um Enfim. campo híbrido também, não tem isso? Que usa as duas Mas a gramas? grama tem que ser natural. Você já viu algum campo da Europa ser sintético? Na Espanha, na Itália, na Alemanha, tudo natural. Por que aqui não pode ser? Entendi.
Não sabia. Bobagem, não gosto, não. Acho que é uma vantagem também que um time leva. Eu acho que é uma Porque o vantagem. Palmeiras treina lá, é o campo dele. Todo mundo que Já tá treina no acostumado, tipo né? de gramado. Só ele treina naquele. Quando chega lá, vai levar E sobretudo, eu acho que deveria padronizar. Não dá pra 20 times no campeonato, só alguns terem grama sintética, outros não. Acabam que a preparação realmente fica diferente pra cada um dos jogos. Johnny e Adalberto sabem por que tem grama sintética? Não. Johnny? Eu acredito que seja pela dificuldade de manter a grama verdinha. Porque nesses estádios mais modernos, eles fazem shows. Então o Allianz Parque do Palmeiras recebe shows, recebe eventos. Se ficar grama natural, pode estragar a grama. Então eles optam por botar a grama sintética, que é menos estragável. Você sabe que eu fico muito curioso para saber, nos Estados Unidos principalmente, tem um intervalo entre um jogo e outro, eles montam uma estrutura gigantesca no meio do gramado e aquilo é retirado rapidamente também. É uma coisa Logística, muito... Paulo Eduardo, o campeonato só termina quando acaba. Aí, Vinícius, pra Aí, você. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão. Eu ia falar, talvez ele seja flamenguista. Não esqueçam do Cruzeiro, hein? Tá dizendo Marcelo Martins. Cruzeiro tá chegando, tá mesmo, né? Tá chegando, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0 na Arena do Grêmio na última rodada. E agora o Cruzeiro tá apenas 2 pontos do Flamengo. Ih, rapaz, mas o Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos. E o Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, que também tem um jogo a menos. O Cruzeiro, assim, diretoria, o próprio Leonardo Jardim, o técnico do Cabuloso, já falou algumas vezes que agora a obrigação e o objetivo não é mais o título, é se classificar direto para Libertadores. O Cruzeiro foi vice-campeão da Sul-Americana do ano passado pro Racing, conseguiu uma vaga continua na Sul-Americana desse ano, e dessa vez o objetivo do Pedrinho, da diretoria e de todo mundo é realmente ir para Libertadores. O Cruzeiro tem muita tradição, né, no campeonato. E é um time gigantesco que está voltando aí com bastante investimento da SAF, principalmente, a esses tempos de glória, né, que o time mineiro já teve antes. E o Vasco pega quem, você sabe? No final de semana? No final de semana, o Vasco da Gama enfrenta o Juventude, em São Januário, Tem que ganhar, hein, amanhã, Vasco? às 6 da tarde. Isso é jogo pra ganhar, hein, Vasco? Tem que Amanhã, ganhar. em São Januário, o Botafogo. O Botafogo já pegou 3-0 no 3 a 0 Vasco. no O Vasco fez visita 2 o derrotas. Vitória no Barradão, no domingo às 4 horas da tarde. E o jogo do Flamengo e Santos a que horas? 6h30 no Maracanã. Vem cá, qual vai ser o jogo do bolão agora? Ah, acho que tem que ser Flamengo e Santos. Também acho que tem que ser O Flamengo e Santos Santos. brigando contra o rebaixamento, o Flamengo precisando vencer, eu acho que deve ser. 6 mil no Maracanã. Vai disparar agora, Flamengo e Santos ali, vai. Flamengo e Santos no Maracanã. Valendo, hein? Esse é o bolão. WhatsApp, Patrício, 5 primeiros palpites concorrem. Flamengo e Santos é o bolão de hoje. 992-994297. Repete aí, Patrício, que até eu me perdi. Passou, vai. 992-994297. Vinícius, quem vai ganhar? Flamengo ou Santos e de quanto? O Flamengo ganha, o Santos está muito, muito mal na competição. Pega uma reta muito dura pela frente. Vai ser 3-0 Flamengo. Marquito. 3-1 Flamengo. 3-1 Flamengo, Adalberto. 4-0 Flamengo. Só pra implicar, Não, 4-1 Flamengo. Eu inspirei no seu placar. 4-1 Flamengo pra mim, Johnny. 2-1 pro Flamengo. E ouvintes, temos? Temos muitos ouvintes aqui. O ouvinte Marcelo Martins, 3-0 pro Flamengo. Alexandro, 4-1 pro Flamengo. Everaldo, Fla 3 e Santos 0. Vamos mais um aqui? 1-0 pro Santos. O Hudson Cribari mandou pra gente. Perfeito. Algum destaque a mais, Vinícius? No final de semana também, o jogo que passa na telinha da TV Gazeta, temos Cruzeiro, o atual terceiro colocado, e Fluminense. Jogo bom, hein? Então, um jogo importante aí para os dois times, o Cruzeiro nessa briga aí para se manter nas cabeças e o Fluminense buscando essa segunda vitória consecutiva. Perfeito. Uma notícia que repercutiu no esporte essa semana, Johnny e Adalberto acho que não viram. Qual? O técnico da seleção brasileira é italiano, Sim. é estrangeiro. Aí aconteceu um evento, reunião de técnicos, e convidaram, ele foi de convidado, esse técnico da seleção brasileira. Estava lá no palco, entraram 2 técnicos, Oswaldo Oliveira e o Leão, que é um técnico que já estão treinando muitos times, estão sem mercado, sem trabalhar. Sabe o que eles falaram? Não. Eu acho que técnico estrangeiro nunca devia ser técnico da seleção brasileira. E o técnico da seleção que é estrangeiro do lado ouvindo. Tava lá. Acho um absurdo isso. Tomara que ele vá embora. E quando ele for embora, aí sim a gente vai ter um técnico brasileiro. Não falou tomara não. Falou quando ele for embora, tomara que ele seja campeão, aí a gente volta para técnico brasileiro. Que é um absurdo é técnico estrangeiro. Como é que você fala? Sopa de climão? Surra de climão. Surra de climão. Surra de Coisa climão. desagradável. Nossa, não foi, desagradável, repercutiu tá? muito essa semana. E Imagina a Todo situação mundo falou sobre isso. No mundo futebolístico, ficou muito negativo? Muito negativo. para os cara. técnicos que falaram isso. Para Não foi- os caras que falaram isso, foi o Oswaldo Oliveira e o Leão, né? É. E
Inclusive, uma das frases foram, depois que se o Brasil for campeão, aí ele pode ir embora para voltar um outro técnico. Como se ele estivesse mandando realmente o Ancelotti embora. E ele foi convidado, você estava lá ouvindo Achei no palco meio- do lado dos caras. E eu queria saber, assim, Que qual a Indelicado. modéstia, né, que o Oswaldo de Oliveira tem, porque o Ancelotti, se não o maior, é um dos maiores técnicos da história do futebol, mais vitoriosos, né? São 5 vezes campeão de Champions League, incontáveis títulos de ligas nacionais, como a Liga Italiana, a La Liga, né, da Espanha, com o Real Madrid. É um cara que é multicampeão e que veio para o Brasil justamente para salvar a seleção brasileira, que estava com 2 técnicos antes, o Dorival Júnior e o Fernando Diniz, e antes o Tite e muitos outros que não estavam conseguindo fazer esse time jogar bola. E pela primeira vez a gente vê a seleção tendo um vislumbre de poder chegar a uma final, mais uma vez, de Copa do Mundo. E aí esses técnicos que não têm 1% do currículo que o Ancelotti tem, falam esse tipo de coisa no evento que do deveria ir lado pra do homem. premiar. E o homem lá no palco, A gente. presença- Achei Ancelotti. bad, tá? Muito Achei bad. Muito ruim, Muito ruim, tá? Muito deselegante. Deselegante. Muito E constrangedor. o Oswaldo de Oliveira não pediu desculpa, tá? Inclusive, se eu não me engano, hoje ou Eu ontem, ele postou um story colocando o currículo dele de técnico, colocando todos os títulos em inglês pra comunidade internacional ver, porque isso também repercutiu internacionalmente. Mas falando. ele pode defender o que ele quiser, mas na frente do homem falar aquilo. Não dá. Pra que Nossa. chamaram o técnico de seleção brasileira? O Antônio, nosso ouvinte, falou que alguns técnicos ligaram pra ele pedindo desculpa. Chegaram a ligar para o Ancelotti, desculpa, isso não nos representa. Se eu não me engano, o Fernando Diniz também estava, o técnico hoje do Vasco da Gama. Ele deu um discurso muito legal sobre psicologia no esporte, sobre como recupera jogador. E é esse tipo de discurso que a gente gostaria de ver numa cerimônia dessas, né? Claro. Algo para melhorar ainda mais o nosso futebol. Obrigado, viu, Vinícius?